Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 7 de dezembro de 2022 para o evento 811711 na UC de montagem de sistemas de acionamento, né? A gente vai vir para... Deixa eu compartilhar a nossa plataforma aqui. Só um segundo que apareceu coisa demais na frente. Tá aqui. A nossa plataforma, né? Montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, para essa é a nossa última UC desse módulo, que a gente chama de módulo específico 1. Então, agora é hora da gente fazer o quê? Tanto terminar com sucesso, né, o que a gente vem andando, e se tiver algum colega devendo atividade do primeiro módulo lá, que era montagem de sistemas elétricos, ou do segundo módulo, que era montagem de sistemas mecânicos, a gente tem que recuperar nesse período. Então, peço que todos aí que estiver devendo, né, e tiver à vontade e disposição, pode me procurar que eu vou liberando aí para enviar, como fala, as atividades para recuperar essa nota, né? Para todo mundo atingir esses 60 pontos. Então, se quem estiver vendo depois, né? Acho que não é o caso do Juliano nem do Gilberto, mas quem estiver vendo aí posteriormente, me procure para a gente recuperar as duas vocês anteriores. Seguindo aqui, né? Professor, Então, sim. as aulas não estão ficando gravadas na plataforma, não. Eu cacei a outra aula da semana passada aí, não achei ela. Na verdade, da semana passada não veio ninguém, Gilberto. Foi Gilberto que falou Ah, comigo? tá? Foi você que falou comigo, né? Não veio Isso. ninguém. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar uma, e aí, hoje, né? Que vai ser a primeira, e eu gravo uma outra além, com um conteúdo a mais, entendeu? Para Fechou. pagar essa do dia 30. Eu ia ver, professor, mas eu cheguei aqui, liguei o computador e capotei. Sem Nossa, problema. Eu acho que até você tava mais, como fala, vindo com mais frequência. O Genilson também, né? Nem ele pôde vir na última. Eu tava achando que era alguma coisa relacionada ao. Teve jogo na quarta semana passada? Não, não foi não, né? não foi não. Então vocês dois estavam grudados no serviço mesmo. Eu cheguei aqui, liguei o computador, Ela falei, lá de. Ligou e. Não, mas sem problema. Então eu vou gravar, né? Trazendo aqui as nossas datas, né? Vocês viram que nessa UC aqui tem só uma atividade, ó. Somente a SAP 3 e 4 fóruns, né? Então quem escreveu o curso foi bem bonzinho nessa última UC, né? Que 4 fóruns, é lógico, e lembrando, não pode copiar a postagem anterior. Se copiar, infelizmente, vai ficar com a nota negativa, não, vai ficar com a nota zerada, né? Então não pode copiar. Tem uns que tentam parafrasear, mas mais da metade das palavras são iguais, né? Então escrevam lá com suas palavras. Ah, às vezes não sei escrever bonito, não sei todas as palavras técnicas. Vocês têm a chance tanto de pesquisar quanto se escrever da forma que entende, vai ser melhor avaliado do que se copiar do colega. Mas aí nós temos 4 fóruns, né? Como fala, nessa você, temos as webs, né? Dia 30 de hoje, do dia 14, e aí começa o recesso. Então, com o recesso, né? Fica de férias e suspendem as web aulas. Vocês podem aproveitar esse tempo para descansar. Se for alguém presente de recuperação, é um bom tempo aí para chegar no ano que vem, finalizando o módulo com sucesso. Então aí vem a aula dia 25 de janeiro e depois no dia 1º de fevereiro. Os encontros presenciais, dia 3 do 12, 17 do 12 e 28 do 1. Certo? Web aulas, o link permanece aqui, né? Quartas-feiras às 20 horas. E aqui estão as situações de aprendizagem dessa UC, ó. Tem a primeira realizada presencialmente, que vai ser, ó, deixa eu ver aqui, exposição oral demonstrativa sobre interpretação e análise da sequência lógica de funcionamento de um circuito pneumático. Depois, né, identificar todos os componentes que utilizará para a montagem do circuito. Então, vai ser sobre um circuito pneumático, nosso primeiro momento presencial. E está aqui, ó, o nosso circuito, né, com válvulas, posições e as vias, né, atuadores, né, tem tudo isso aqui no nosso anexo que vai ser montado. Então, essa feita presencialmente. Situação 2,
aqui circuitos eletropneumáticos, né? Então, primeiro identificar vai ter que identificar e interpretar os circuitos. Vai estar aqui o anexo 2, né? Tem um diagrama de comando, como a gente bem viu nos nossos, como fala? Nas nossas webs de sistemas elétricos. A diferença aqui é que os elementos são diferentes, né? A gente está vendo muita válvula aqui. Então, é exatamente isso que vai modificar, né? Então, olha lá, o EV1 avança cilindro, EV2 avança cilindro 2. Então, tem todos esses elementos diferentes desse dispositivo de estampagem. Apareceu um sinal. Falou sobre a atividade? Não, falou assim, pareceu um sinal isso aí. Ah, um sinal? É o Esse aqui é, sinaleiro. esse aqui é o diagrama. Muda o que que é os elementos de as válvulas, tá vendo? Então, você vai ter válvulas pneumáticas aqui. E a 3, que é o que a gente vai trabalhar, né? O que que ele traz, ó? O circuito dispõe de uma bomba hidráulica com vazão de 20 litros por minuto, uma válvula de segurança regulada em 60 bar de pressão, quatro válvulas de bloqueio reguladas em 5, 8, 15 e 7 bar de pressão, oito manômetros, né, identificados da letra A até a letra H e três registros para fazer a abertura, né, e fechamento do circuito no qual ele está instalado. Então, né, para resolver, você deverá montar três tabelas determinando as pressões marcadas em cada um dos manômetros, e para cada tabela há uma condição que deverá ser analisada. Na tabela 1, considerar registro 1 e 3 abertos e o 2 fechado. E assim vai, né? Tabela 2, na tabela 3. E você pode imprimir, né, o anexo 4 e preencher a caneta e enviar escaneado. Então a gente vem para os anexos, né? Então tá aqui o nosso circuito, né? Então tem 8 manômetros aqui, ó, a representação, a simbologia deles. Válvulas de retenção, tá aqui também, simbologia de bomba. O que mais que a gente tem? Tem outras válvulas aí de bloqueio. Deixa eu ver. Válvula de segurança. Ah, e tem registro, né? Tá certo. E tem os registros também para esse sistema aqui hidráulico. E aí você tem três condições diferentes, né? Nas tabelas aqui, ó. Considerar registro 1 e 3 aberto e registro 2 fechado. Você vai colocar a pressão indicada no manômetro. E assim vai, né? Para as três condições preenchidas aqui nesse documento. Ele está em PDF, né? Bom fazer a impressão. Ou se tiver aquele Adobe Reader, né? No preencher e assinar, você tem a opção também para colocar alguns textos dentro do documento. Certo? E por último, né? Realizada presencialmente, a SAP 4, né? Você é o dono da empresa Trabalho Forte e para melhorar o processo de fabricação, você quer adquirir um dispositivo eletropneumático que tem a função de controlar a qualidade das peças. Assim que o equipamento chegar, ele será montado pela equipe de manutenção da própria empresa que você é dono. E assim vai, né? Peço que vocês façam a leitura posteriormente aí desse documento, que também vai ser trabalhado no momento presencial. Então, é só uma, né, atividade e Professor, essa SAP 3 aí, essa SAP 3 aí, você vai colocar a pressão do bar dessa medição dessa bomba aí? isso, exatamente, daquele sistema lá. Você vai colocando a pressão. Aí tem as situações, né? Por exemplo, se ele fechar o registro 1, seu fluido não vai passar aqui, né? Ele já vai passar por outro caminho. Se ele fechar 1 e 3, se ele fechar. Tem vai lá as condições, né? Para onde que ele vai? Ele não vai chegar até aqui, ele vai finalizar nesse ponto, Aí no caso, se ele né? passar 3, se ele passar aqui em, só uma suposição, professor, vamos supor que ele passa aqui no F, no G, no H, e tem que marcar as pressões que tá seguindo aí. Isso, vamos ver aqui na tabela, exatamente. Aqui vai ter a tabela em cada um dos manômetros, ó. Aham. Você tem que marcar na pressão. É lógico que se, por exemplo, ele fecha a 3 aqui, vai equalizar todo mundo, né? Não vai ter fluxo. Então, o único ponto de vazão dele vai ser aqui no B, né? Tem o manômetro B e nessa linha aqui saindo. Se fecha só um, ele já tem dois pontos de escoamento e assim vai. Entendi, professor. Show de Fechado? bola.
Fechado. Isso aqui vai dar pra gente. Deixa eu tirar essa aba daqui, cara. Não aparecer nota dos outros aí. Eu não posso deixar isso aqui pra vídeo. Ainda tá gravando. Eu vou fechar, eu abro depois. Certo. Então são essas atividades, né? Essa vale 21 e temos os fóruns, né? Na comunicação, fórum 1, 2, 3 e 4, né? Para fazer o preenchimento. Certo? Então essa é a nossa UC, né? Vigente, eu vou começar a projetar a nossa aula de hoje. Ok. Então vamos lá, começando nos conceitos, né? Na questão de montagem de sistemas eu tô com elétrico na cabeça, hidráulico e pneumático, né? Então aqui ele vai trazer, explicando, né, para essas montagens o que que a gente precisa. Assim como as demais, né? É muito necessário o ferramental, além da nossa técnica, da nossa habilidade, de saber interpretar, você tem que saber também escolher o ferramental que você vai utilizar e trabalhar de forma correta. Um exemplo, um esdrúxulo aqui, você tem um parafuso Phillips e você tem lá todos os ferramentais e não pega uma chave Phillips, pega uma chave de fenda, né? Então ele consegue? Consegue, mas se ele tem aquele 4 pontos de apoio é justamente para facilitar no torque, né? Tanto de parafusar e desparafusar. Acontece também de levar, por exemplo, uma chave canhão de valores XX, em vez de levar uma chave inglesa, que você consegue também trabalhar. E aí chega lá de canhão não é necessária, né? Não dá certo. Ou você precisa de uma chave L. Então, assim como os outros sistemas, né? Que também, então, é muito necessário utilizar as ferramentas corretas, né? Então, aqui, ó, traz chave fixa, né? Usado para fixar a base dos autuadores nas bancadas. Devem ter o tamanho do parafuso de fixação. Outra coisa importante é verificar se as válvulas e atoradores têm conexões que utilizam chaves mencionadas para fixação, né? Outra ferramenta é o alicate, chave de fenda e Phillips, né? Para as válvulas. E, ó, no caso da hidráulica, as mangueiras já estão no seu devido comprimento e não podem sofrer alteração. Porém, em circuitos pneumáticos, né? É necessário que sejam cortados nos tamanhos corretos. Para isso, utiliza-se o alicate de corte de PU. Outro equipamento importante aqui, né? Tanto hidráulico como pneumático é o multímetro, né? Que a gente viu. Ele serve para identificar a tensão, condutividade dentro do circuito, aumento, a facilidade de manutenção e de montagem, pois fornece a informação de que o circuito realmente está funcionando. Então aqui ele tem várias medidas, né, que a gente consegue pegar para colher esses dados, né, na questão de funcionamento e montagem. Então isso aqui são algo que a gente já viu lá em mecânica, né, nas fundamentos, de montagem, aqui um elemento um pouco diferente, que é o manômetro. Pelo que foi o Juliano estava perguntando da SAP, né, Juliano? Você já está acostumado com ele então, né? Isso. Então já é conhecido, o Gilberto, creio que conheça também, que ele justamente vai trabalhar realizando medição de pressão, né? Então o manômetro ele faz essa medição de pressão. No caso aí o símbolo, ó, do manômetro na figura 1 e na figura 2 a foto dele, no manômetro de Bourdon. Se você verificar, às vezes o zoom não tá legal, mas esse manômetro ele tem duas escalas, né? Ele tá em PSI para a escala vermelha e tá em bar para a escala na cor preta. Então, ó, o manômetro são instrumentos utilizados para medir a pressão, avaliar o rendimento e acompanhar o desempenho de sistemas, podendo ser de colunas de fluidos positivos mecânicos ou eletrônicos e são utilizados em vários setores, na linha automobilística para medir a pressão do ar, óleo ou água do motor. E, e não só na automobilística, né? Acho que todos os processos hoje em dia, quer dizer, a maioria, né, que envolve pelo menos um tipo de fluido, ele vai ter manômetro para controlar a pressão. Então, na linha industrial, para medir a pressão de líquidos e gases, na meteorologia, para medir a pressão atmosférica, na medicina, para a pressão arterial. Aí ele cita aqui no texto, né, o esfigmomanômetro, né, na aeronáutica para medir a pressão interna de cabines. As grandezas de medidas são normalmente em quilograma-força por centímetro quadrado, PSI, bar ou libra-foot por polegada quadrada. Libra-força, na verdade. Libra-força por polegada quadrada. Mas lembrando, no SI, né, SI, quando eu falo para vocês, é o Sistema Internacional de Medidas.
Então, no sistema internacional, a gente utiliza para pressão o Pascal. Então, a gente viu lá no comecinho de fundamentos, né? Tinha, eu creio que eu apresentei para vocês uma tabela de conversão. Não tenho a certeza já que a memória não é tão boa, mas lá no módulo anterior a gente utilizava bastante. Então, para as medidas de pressão, é lógico que os instrumentos de medição é mais difícil você ter em Pascal, mas a unidade, né, conforme o sistema internacional, é Pascal para pressão. Então, geralmente os manômetros apresentam duas unidades de medida, né, igual esse que a gente viu ali, PSI e bar. Então, em geral, os manômetros são divididos em dois principais tipos. Tem o manômetro do tipo elástico, né, que utiliza a deformação de elemento elástico como forma para descobrir a pressão, e o manômetro de líquido, que utiliza um líquido como meio para se medir a pressão. E essa medição, né, com o manômetro em um circuito deve ser feita com o circuito fechado para que mostre a real pressão aplicada nele. Eu cito um exemplo, né? Imagine que é preciso lavar a calçada de uma casa e ao instalar a mangueira, observe-se que na extremidade contrária da torneira não há nada na ponta, né? Então o seu circuito está totalmente aberto. É que a aplicação, né, de um manômetro é uma figura, né, em um circuito que está representado pela figura, em que há uma entrada de pressão e o manômetro que está colocado, né, no meio da linha de entrada de pressão do circuito está com sua passagem bloqueada ou obstruída pela válvula. Dessa forma, será possível efetuar uma correta medição de pressão. Tá ali, ó. A válvula está restrita, né? E o manômetro ele vai fazer essa medição. Qual a pressão no nosso circuito, né? Então tem a entrada, o nosso circuito e o posicionamento dele. Conforme está aí desenhado, né? Com um círculo azul. Creio que está bem tranquilo da gente verificar. Ô, professor, Sim, isso é tão interessante, porque quando eu entrei na usina, eu não tinha conhecimento com manômetro, essas coisas, sabe? Aí sim. eu desci lá no posto da turbina lá embaixo, lá, e vi um manômetro desse aí, cheio de água. Aí eu fui correndo lá em cima lá e conversando com os meninos, achando que o trem tava, que eu tinha dado uma chuva, sabe? E o trem encheu de água lá, cara. E Não vai, está prestando. não tá prestando. Cheguei lá e falou, não, moço, pelo amor de Deus, não passa raiva dessa, não, tem assim mesmo. Falei, puta merda. É, tem uns que utilizam o próprio líquido para fazer a medição, né? Assim como o texto disse. Mas é isso aí mesmo. E é legal quando se tem essa curiosidade, né, Gilberto? Porque é lógico que assuntos, quando a gente, por exemplo, eu tô na área de manutenção aqui das esteiras, né? Pontes rolantes, tô na manutenção das transportadoras, né? Então você tem que entender muito de mecânica, de elétrica, e pode ser que não tenha acionamentos. Vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui. Não tem acionamento hidráulico, mas na outra área tem, que você não trabalha diretamente, mas às vezes você troca informação com um colega e ele te dá, né? Esse feedback aí, com certeza, bicho, isso aí faz diferença, porque uma hora você tá na indústria que tem equipe para tudo, na outra hora você tá numa outra empresa que já não tem tanto colaborador, né? Aí você vai ter que saber um pouquinho de cada coisa. Isso aí foi até assunto ontem da nossa web, né? Um colega tava falando sobre exatamente isso. Que ele tinha, né? Na época ele trabalhava com mecânica, né? Na parte mecânica ele tinha o pessoal dos eletrônicos e os eletricistas. Então ele nunca parou para importar, ou nunca se importou com a parte elétrica nem eletrônica. Aí agora ele mudou de posição e o time é bem menor. E agora ele tem que saber de tudo, né? Então é bem legal essa proatividade mesmo em buscar informações com os demais. Tem que ser o Severino. Exatamente, Juliana. Então acaba que quando você vai para times menores, né, empresas menores, você tem que dominar um pouquinho de cada coisa. Porque quando você sabe um pouquinho de cada coisa, você não apanha tanto no serviço. É Também bem ajuda, melhor. né? É lógico que se ficar só, tipo assim, você vai ter que focar em alguma coisa, né, que vai ser o seu carro-chefe. Mas se você puder, né, sempre souber ali dos processos, principalmente da indústria que você tá, ajuda muito, né? E até futuras oportunidades. Uma hora você tá aí trabalhando, tem uma vaga para supervisor, para coordenador, para líder da equipe. Então, ter conhecimento em mais sistemas, né, te ajuda a abrir portas também. Show. Isso aí, Juliana e Gilberto. O vacômetro, né, assim como
A gente estava vendo ali do manômetro, ele também vai fazer a medição de pressão, né? Então ele é um manômetro, só que a escala dele é diferente, né? A concepção dele é para medir pressões muito baixas, né? Então, por que vacômetro, né? Como se medisse o vácuo. Então, não é exatamente medir o vácuo. Ele vai medir a pressão tão baixa que você vai chegando próximo ao vácuo, entendeu? Então, aqui, ó. O dispositivo vacômetro nada mais é que um manômetro destinado a descobrir pressões muito baixas. São aquelas pressões próximas à ausência de ar ou de qualquer outro gás, tornando-se assim, né, uma espécie de medidor de vácuo. Então, mas não é isso, né? Ele não mede, ele mede a pressão que é baixíssima, né? Bem próxima ao vácuo. Quanto melhor for sua, no caso aqui usa a bomba de vácuo, né, para tirar os impurezas e o ar do sistema. E aí depende muito da potência, do tamanho da sua linha, mas ele é justamente isso, para medir pressões baixíssimas aí na casa de microns, né? Temos também o rotâmetro, né? Um rotâmetro, ele faz a medição de vazão, né? Então ele vai estar ali um dispositivo que fica ali verificando a vazão do seu fluido, né? Do seu gás. O gás também é um fluido, né? Então do seu fluido. E as medidas aqui geralmente são em metros cúbicos por hora, né? Então, o rotâmetro é um dispositivo de medição que tem como finalidade medir a vazão de um líquido ou gás numa espécie de tubo, né? Então, dentro da tubulação. Esses dispositivos medem o fluxo de um fluido fazendo passar por um tubo de secção variável. Então, o rotâmetro, né, é constituído por um tubo cônico com um diâmetro menor do lado de baixo, do qual existe um flutuador ou uma boia, e através da parte menor do tubo que o fluido entra. A boia pode mover-se livremente na vertical, subindo ou descendo no tubo conforme aumenta ou diminui o fluxo, né? Então, o tubo possui uma escala de medida em que pode-se ler diretamente o valor do fluxo pela borda de cima da boia. Convém notar que a mesma terá que ter uma densidade superior à do fluido, senão não vai boiar, né? Então, ela precisa realmente, o material tem densidade maior. E posteriormente a gente vai falar sobre calibração, é isso que ele termina aqui o texto. Então, se a gente quer medir um exemplo naquele sistema da SAP 3, quero saber qual que é o fluxo, né, do nosso fluido dentro do circuito. Então, você pode colocar um rotâmetro, né, para verificar. Esse também é outra importante informação, assim como pressão, né? Pressão de tubulação, porque a máquina, para acionar, ela precisa de um mínimo, ter um range de pressão que ela trabalha, né? Então precisa de uma pressão X de ar comprimido, por exemplo, né? Ou que o meu fluxo de óleo, né, esteja na pressão X e que a pressão de óleo esteja num valor dentro do range e o fluxo também, né? A vazão desse óleo esteja dentro dos ranges também para que os equipamentos, né, de comando, acionadores estejam em pleno funcionamento. Temos a questão da calibração. Então, tudo isso que a gente viu, né? A gente falou primeiro de multímetro, manômetro, vacômetro, rotâmetro, né? Para eles te darem informações confiáveis e precisas, eles precisam estar calibrados. Então, eu creio que na indústria aí que vocês trabalham tem a parte de instrumentação, não tem? Tem algum responsável pelos instrumentos. Professor, e aqui para nós que estavam mandando essa material para calibração, só que agora eles compraram um preciso lá, eu creio que vão fazer calibração do material na usina mesmo. Na usina, né? Isso. Como que funciona essa questão da calibração? Não sei, Juliano, você também trabalha na indústria, Juliano. Tem um instrumentista lá? Não sei se o Juliano, às vezes você deve estar com o microfone bloqueado, Juliano. Talvez você tá falando aí, o microfone tá no mudo. Talvez ele saiu para pegar uma água, né, Gilberto? Então Certo. vamos lá. Ah, Aí, voltou. ó, voltou aqui. Aí sim, Juliano. O meu microfone aqui ficou oculto, eu não consegui habilitar de volta aqui. Ah, tranquilo. Então não saiu não, Gilberto. Ele tá conosco. Lá você tem instrumentista também? Não, lá eu trabalho na área de manutenção, mas é automação agrícola, né? Ah, sim.
Então já. Aí a gente não tem esse equipamento para fazer aferição. Lá Não, nas máquinas faz calibração do fluxômetro, aham, que é a parte de líquido, né? sim, A gente faz através do monitor da máquina mesmo. E para o sólido, a gente faz a calibração do sólido, mas aí tem um encoder, né? Um sensor de rotação de esteira. entendido. O fluxômetro é um sinônimo de rotâmetro, né? Que ele também vai medir no seu fluxômetro vai medir a vazão, não vai, do líquido? Isso, vai medir a vazão do líquido, a quantidade de líquido Então, que passa ali. então ele já tem ali como fala, é um rotâmetro, né? Um fluxômetro também é um dos nomes que dá a esse instrumento. Então, pessoal, Esse rotômetro aí já tem um display nele, né? é que esse aqui E, é digital, mas ele pode ser analógico também. no caso lá, nosso, é o componente e o fluxômetro, né? Que aí ele Ah, envia sinal pro monitor da ah, máquina, entendeu? entendi. Ele vai fazer a leitura do mesmo dado, só que aí ele não te dá o valor da medição ali, né? Ele tem um comando eletrônico que vai conversar com outros componentes, né? Isso. Exato. Não, mas no fim das contas, né, tá junto ali os dois. E aí, pessoal, esses instrumentos, né, que vocês trabalham até para manter uma manutenção, né, com confiabilidade boa, você precisa que eles estejam calibrados. Um exemplo, pegar um paquímetro aqui, vou medir a minha tubulação, né, onde a gente está usando aqui na nossa hidráulica e pego um paquímetro que está descalibrado, né? Então você tem uma medida imprecisa. Muitas vezes, é lógico que comercialmente, né, tem uns ranges maiores entre um ou outro, mas depende, tem hora que você vai fazer uma medição e dando errado, você compra a peça errada também, né? Então eles precisam sempre estar calibrados. E como que funciona, né? Ó, certificados de calibração dos equipamentos apresentam resultados que refletem o momento do equipamento e quais são os erros e a incerteza deles em relação aos padrões nacionais. Então, o certificado de calibração não assegura que o equipamento está apto a ser usado. É necessário verificar se está dentro das especificações metrológicas e que os erros e incertezas declarados no certificado de calibração são inferiores ao erro máximo aceitável para aquele equipamento, né? Ó, a calibração pode ser efetuada, né? Quem que faz essa calibração é efetuado por qualquer entidade, desde que esta disponha dos padrões rastreados e pessoal competente para realizar o trabalho. Para que uma calibração tenha validade oficial, é necessário que seja executada por entidade legalmente credenciada. Então, no Brasil tem a RBC, né, coordenada pelo Inmetro, e essa rede é composta por uma série de laboratórios secundários espalhados pelo país, ligados a universidades, empresas, fundações e outras entidades que recebem o credenciamento do Inmetro e estão aptas a expedir certificados de calibração oficiais, uma vez que é de extrema importância a utilização de instrumentos de medição certificados, como você estudará. Então, como que funciona, né? A gente tem os laboratórios que já fazem esse tipo de trabalho. Então, assim como o Gilberto estava dizendo, eles enviavam, né, as peças deles para as certificadoras, né, para os laboratórios que têm esse credenciamento junto ao Inmetro, para eles validarem, né? Então, o que acontece? Tem como fazer também a calibração, dependendo do tipo, né? Com certos instrumentos. Então, se você tem um instrumento base, é sempre por comparação, né? A calibração. Então, eu estou aqui com o meu manômetro da empresa calibradora, por exemplo, ele está medindo uma pressão de 10 kPa. Se eu coloco o meu, ele está medindo, por exemplo, 9,9. Então, ali ele já consegue pegar qual que é o erro, né? Desse equipamento e qual o nível de incerteza que ele traz para a gente. Então, toda vez que você for trabalhar com ele, você vai ter que acrescentar, né? Como se fosse um range, ter uma margem. Então, se ele mediu 10 e tem um erro percentual de 0,1, então pode ser tanto 10,1, não, um erro de 0,1, né? Não vou colocar percentual não para não dificultar. Então, ele tem um erro de 0,1 para mais e para menos. Então, toda vez que eu medir 10, ele vai ser 10,1 ou 9,9. E assim vai, e a gente vê, né, se o nível de incerteza dele, né, é suficiente para a gente trabalhar com o equipamento. Então, as calibrações periódicas dos instrumentos asseguram a incerteza requerida ao processo de medição, garantem a rastreabilidade das medições e reduzem os erros mediante as correções.
que gera melhorias na qualidade dos resultados, aumentando a confiabilidade nas decisões. Então, a incerteza de uma medição demonstra sua qualidade. Na metrologia, conhecer a incerteza de medição nos dá segurança, né? Ficamos inseguros sobre a qualidade do resultado quando não a conhecemos. Então, aqui a calibração vai trazer justamente isso. Estou aqui trabalhando com a minha tubulação, né? Vamos imaginar aqui, ela suporta X pascal. Tô lá com o meu manômetro e está medindo que está, por exemplo, suporta 10 e está medindo que está com 9. Só que eu não calibro esse manômetro desde quando eu comprei, já tem 8 anos. E aí, por exemplo, você está colocando uma pressão superior e seu manômetro não está fazendo a leitura. O que pode acontecer? A resistência mecânica dessa tubulação não suportar e ela ter um ponto de cisalhamento, né? Ter fraturar esse material. E a gente sabe, né, que infelizmente isso pode causar danos, né? As pessoas estão passando, no ar comprimido um pouco menos, mas, por exemplo, se for uma linha de vapor, né? Então, o manômetro é muito importante que ele esteja calibrado por questão de segurança. O manômetro, por exemplo, está presente em caldeira, né? Então, imagina se uma caldeira está tendo a medição errada, com o manômetro, a válvula de segurança não abre. Então, por isso que é muito importante que todos os nossos instrumentos sigam sempre calibrados, certo? Correto. Por enquanto, dúvida, tranquilo. Tô tranquilo. Então, vamos entrar aqui nos nossos princípios, né? Focados aqui na parte de pneumática. Então, das nossas grandezas, né? Uma das nossas grandezas físicas é a pressão. Assim como a gente viu, veio conversando sobre o manômetro, né? É a unidade que ele vai medir. Então, né? Aqui eu vou trazer o texto. A atmosfera é a camada formada por gases, principalmente pelo ar que se respira, né? Oxigênio e nitrogênio, que são estão em maiores concentrações no nosso ar, né? Então, o ar que envolve toda a atmosfera terrestre é o grande responsável pela existência de vida no planeta. Então, um corpo que está sob constante ação da pressão atmosférica sofre variação conforme a sua altitude, né? Que é a distância vertical entre as pessoas, né? E o nível do mar. Então, a pressão vai mudando. Então, no nível do mar, ela é a pressão que a gente usa de referência, né? Então, a pressão a nível do mar é a referência. E aí, a pressão atmosférica é aquela que está, por exemplo, Goiânia tem uma pressão atmosférica X, porque está cerca de 840 metros acima do nível do mar. Se você já caminhar 200 quilômetros, chegar em Brasília, você já tem outra pressão atmosférica daquele local, porque já passa de 1.000 metros, né? Se não me engano, lá são 1.100 metros acima do nível do mar. Aí, não sei se vocês gostam de futebol, né? Quando os times brasileiros vão jogar na Bolívia, ele está 3.000 metros acima do nível do mar. Isso também muda a pressão do local. Então, a forma que ele trouxe para a gente entender, né, é mais ou menos isso, que é a pressão e como ela afeta, né, os nossos corpos e principalmente os nossos sistemas pneumáticos. Então, aqui, ó, se colocar um determinado líquido em recipientes em equilíbrio com formas e capacidades diferentes interligados entre si pelas bases, percebe-se que esse líquido, né, após a sua estabilidade, fica com a mesma altura, nivelado. Então, segundo a voz deu uma falhada aqui. A garganta começa a irritar. Estou falando demais, hein? Tem que deixar o Gilberto e o Juliano falar um pouco. Jogante Rapaz, aí, parece locutor de rodeio. tá acabando, tá acabando a voz. Mas vamos embora. Então, o que que acontece, né? Na natureza, tudo busca o equilíbrio, né? Por exemplo, vamos dizer que você coloque 2 baldes, né? E fure ali cerca de 3 centímetros acima do fundo, né? E coloque uma conexão entre eles, né? Um tubo. Se você encher o balde 1, né, até o topo, ele vai ter o fluxo de esse líquido para o balde 2, até que os dois fiquem nivelados. Então, isso acontece pela questão da pressão, entendeu? A pressão que faz esse fenômeno acontecer e tudo vai tender ao equilíbrio.
né, as pressões vão se equalizar. Lógico que se você não estiver efetuando, né, nada de diferente, deixar a natureza agir por si, as pressões, né, a pressão vai fazer a questão dos líquidos, né, se equalizarem, ficarem nivelados. Então aqui ele traz, né, da onde que vem a questão da pressão. A pressão é força sobre uma área, né? Ó, a pressão não atua como uma força por si só, mas leva em consideração a área na qual ela atua. Em sistemas hidropneumáticos, a pressão pode ser expressa em quilograma-força por centímetro quadrado ou em bar. Ela também pode ser PSI, libra, né, por polegada quadrada e principalmente por pascal, né, que é a nossa unidade do sistema internacional. Então aqui, ó, por exemplo, se você pegar a pressão exercida, né, nesse caso da esquerda aqui, acaba sendo muito maior, porque a força, aqui ele não colocou a unidade, mas a força é 30 kg força. E a área que vai ser imprimida essa força, né, é uma área de 5 centímetros quadrados, que é 5 por 5, né, esse primeiro bloco. Então, a pressão acaba sendo muito maior, porque ele, fazendo 5 por 5, vai dar 25 centímetros, 25 centímetros quadrados. É 30 por 25, 1,2 kgf por centímetro. E no outro, né, caso, aqui já é o bloco deitado. Então, ele é 30 por 5, né? Então, aumentou a área, a força é igual. Sabe me dizer por que que a pressão no lado esquerdo é maior do que no lado direito? É por causa da altura? Seria isso? Quase isso, Juliana. É porque a área que está sendo aplicada a força é menor do lado esquerdo, né? É só 5 por 5. Por exemplo, se você pegar a sua mesma. Vamos pegar, não sei se vocês são casados, tem namorada, mas se a sua esposa pisar no seu pé com um chinelo ou com um tamanco, né? O peso dela é igual. Ou se ela pisar no seu pé com um salto. Então acaba que o salto dói muito mais, né? Ele vai exercer a força dela, que é o peso, numa área bem pequena, que o salto ele é bem pequenininho, né? A parte de trás dele. Então, a pressão vai ser muito maior do que se ela pisar com um chinelo, com um tamanco, que tem essa área, né, de contato ali da sola muito maior do que o salto. Acho que esse exemplo aí é um que fica mais fácil, que eu acho que todo mundo já, sem querer, já levou uma pisada, né? Já aconteceu aí com você, Juliano, Gilberto? É, isso aí faz parte do pacote. Exato. Então aí é um bom exemplo a pressão, entendeu? Como a área, se a força for igual e a área que está sendo aplicada for menor, a pressão é maior. Analogamente nas nossas tubulações, vamos colocar que você vai fazer uma vazão de 60 litros por minuto. E se você tiver uma tubulação maior, ou uma tubulação maior, vamos colocar uma tubulação de meia e uma tubulação de 1 polegada. Qual você acha que vai ter a pressão maior? Na de meia ou na de 1 polegada? 1 polegada, né? Na verdade, na de meia, Gilberto. Por É, né? quê? Como a área é menor para o fluxo Menor, é. passar, exatamente. Se for. Lembra da mangueira de jardim, quando a gente brincava lá, ia tomar banho, você colocava o dedo na ponta para estrangular a saída de água, para ela ir mais longe? A Correto. gente está molhando a planta, então, quando se diminui a área, você acaba aumentando a São. pressão. Exatamente. Então, na hora que vocês chegarem lá na indústria, precisa trocar uma tubulação. Então, se a pressão for importante, aí você analisa. Se você quer que aumente ou diminui, muitas vezes a gente não tem, né, a peça necessária e quer fazer uma adaptação. Então, lembre-se disso, né? Diminuiu a área possível para esse fluxo escoar, né? Para essa, no caso, fluxo quando for líquido, né? Que seria uma força que ele aplica. Então, se você diminuir, você acaba aumentando a pressão. Esse eu tenho por base aqui em casa, professor. Tem um cano que desce da caixa, que eu acho que ele é 75, ele vira um cano de 25, dá uma pressão lazarenta. É, estoura, né? Geralmente estoura isso aí. A pressão grande. Mas ele suporta bem? Suporta. A caixa não é muito alta, né? Ah, não, então aí, porque aí acaba se tornando um ponto. Boa analogia, vamos levar para nossa indústria, né? Se você faz isso, quando você restringe, né, se ele tá vindo com numa pista, imagina carro passando em 3 faixas, do nada vira uma, afunila, né? Ali vira Isso. um ponto de confusão. No escoamento de fluxo,
no escoamento de fluidos, a gente chama isso, que esses pontos que tem um afunilamento, o fluxo, não, imagina um rio também, né? Não vai passar de forma linear, tranquila. Ele começa a ficar como se fosse aquela correnteza, né? Tipo, brigando ali para entrar no afunilamento, que a gente chama de escoamento turbulento. Então, toda vez que você tem turbulência, né, no escoamento do seu fluido, ele, além de causar perda de carga, ele cria um ponto de tensão. Então, é muito comum, né, nesses pontos ter fratura, né, no nosso material. Por isso que eu te perguntei se o seu tubo de 25 tem suportado bem. Sim, tem suportado. Então, você comprou Tigre, né? É tigre, é Mas é tigre. isso mesmo, acaba sendo um ponto de tensão aí que exige mais cuidado. Então, nas linhas, né, na indústria, se você tiver pontos assim, você pode notar que se caso, né, o projeto não teve uma boa folga, pode ser um ponto aí que você vai estar sempre trocando um, um acessório, né, da sua tubulação. Aqui no Trazendo... Ah, sim. professor, porque a água tava indo pouca água pro chuveiro, aí tava dando pressão para água pro chuveiro, né? Eu falei, eu vou te educar. Aí quando eu mudei esse cano aí pra 75 aí, virou um estouro. É isso mesmo. Então você já pegou o conceito de pressão aí. Exatamente, Gilberto. Fez na prática aí a nossa teoria. E junto com a pressão, no caso aqui a gente está falando de fluido de tubulação, né? Que vai ser muito comum, né? Pneumática e na hidráulica. A vazão também é influenciada com a, como fala? Com a mesma, de mesmo modo, né? Trazer aqui o conceito de vazão, né? Que é a relação entre o volume do fluido que passa por uma determinada tubulação em relação à unidade do tempo. Então, normalmente as unidades de medida expressam metros cúbicos por hora, litros por segundo, e esse GPM, que é muito comum a gente ver, é galões por minuto. Porque nossos instrumentos têm tecnologia americana, né, e tudo mais, eles usam galões lá, então tem galões por minuto, né? E como que é a fórmula? É o volume, né, de líquido pelo tempo para dar a vazão ou a velocidade vezes a área. Um exemplo, se no caso do Gilberto, ela vai usar a tubulação dele, estava escoando um fluido, né? Não é industrial, mas o comportamento é muito similar. Então, no momento que ele tira de 75, né, a área, aí você vai fazer, deixa eu lembrar, ele te dá o diâmetro desse tubo. Para fazer a área, tem que calcular a área do círculo é πr ao quadrado, salvo engano. Então, você calcula a área, você vai ter que é de 75, é bem maior que a de 25. Então, quando ele estrangula essa área, né, diminui essa área, consequentemente a velocidade do, do fluido aumenta, entendeu? Porque a vazão é igual. Então a vazão que vem de 75 tem que escoar no de 25. Como unidade, o volume de controle dele é igual, a velocidade desse fluido aumenta muito. Então, aumentou a pressão, aumentou a velocidade do fluido na casa dele, por isso que no ponto de saída, né, na tomada desse fluido, você consegue ter ele com muito mais pressão e com a velocidade muito maior. Então, ele acompanha a área, né? Se a área aumentar, se a vazão for a mesma, a área aumentar, a velocidade diminui. Se a área diminuir, a velocidade aumenta. Ou se você colocar mais vazão, né? Na mesma área, a velocidade tende a aumentar. Diminui a vazão com a área similar, a velocidade cai. Então, isso aí também influencia quando a gente vai construir, né, nossos sistemas, vai verificar as tubulações e os nossos componentes nas nossas linhas, né? Mas aí também você pegou como fala, o conceito na prática aí. E outro importante, né, outra importante grandeza para a gente é o volume, né? Aqui ele vai trazer ar comprimido, né? É ar comprimido, aquele gerado pelos compressores, que são dimensionados conforme a necessidade e quantidade de componentes pneumáticos instalados. Como os compressores são máquinas que têm a função de fornecer vazão ao sistema, o volume está diretamente associado às necessidades de cada aplicação. Então, para projetar uma máquina com elementos pneumáticos, levam-se em consideração todos os componentes que terão ação em virtude do volume deslocado. Então, para ter um acionamento, por exemplo, de uma válvula, eu tenho que deslocar ele X
vamos dizer, vai recuar, né? O avanço e o recuo dá um curso de 40 centímetros. Para ele deslocar, ele tem que encher o atuador dele com volume X, para ter o deslocamento até o fim, né? Então, por isso que é importante o volume. Então, é o que vai preencher para acionar, seja um pneumático, seja um hidráulico. Então, dessas formas, né, as quantidades de atuadores, o ciclo de operação e a quantidade de movimentos determinarão qual o volume necessário para dimensionar o tamanho e tipo de compressores a ser aplicado no projeto. Então, embora existam, né, cálculos teóricos que determinam a vazão necessária para o dimensionamento da geração e distribuição do ar comprimido, os volumes efetivos são o que interessa para um bom funcionamento. Outros fatores, como o dimensionamento das tubulações, considerando a velocidade de vazão, igualmente são relevantes para determinar um bom desempenho. Então, você pode ver que elas são associadas, ó. O volume aqui, ele já é a área vezes o comprimento, ou a vazão, né, sobre o tempo. Então, o volume, você vai pegar a vazão, né, qual é a vazão do seu fluido, dividido pela quantidade de tempo. Se eu tenho uma vazão de 60 metros cúbicos em um segundo. Então, se eu pegar num determinado tempo de um segundo, qual que é a minha vazão? 60, entendeu? 60, eu falei metro cúbico, né? Não misturei com litro, não, né? Então, vamos lá. 60 metro cúbico por segundo. Então, se eu pedir um tempo de um segundo, qual que é o volume? 60. 5 segundos, já vai para 300. 10 segundos, já vai para 600. Então, assim vai o volume em relação ao tempo, né? Então, ele vai te dar o tempo e aí você divide da vazão. Outro ponto importante é a velocidade, que eu acabei falando antes, né? Que a velocidade é o quociente do espaço percorrido e do tempo que o fluido passa pela tubulação. Enquanto a vazão leva em consideração o volume deslocado, a velocidade considera a vazão em relação ao tempo, né? Então, esse fator deve ser analisado uma vez que está diretamente ligado ao volume deslocado e interfere no bom funcionamento de todo o sistema. A relação entre velocidade e vazão pode ser vista na figura a seguir. Aqui, ó. Ele tem duas tubulações, né? Vamos falar? Para um volume de 20 litros. Então, ó, nota-se, na primeira tubulação ele tem 300 centímetros cúbicos por segundo e na segunda 600. Então, qual que vocês creem que tem a menor seção aí? Qual que é a menor tubulação? Tem um diâmetro menor. Será que vai ter maior vazão? Não, no caso aqui, qual tem um diâmetro menor? Vamos considerar que as duas estão deslocando tem uma vazão similar, né? Para os dois, mas um está uma velocidade muito maior que o outro. Então, qual que tem a seção nominal, né? A bitola do tubo menor. De Ó, aqui tá 600 aí, professor. 600, exatamente. Pegaram o conceito então, era isso aí, pessoal. 600, se for tudo igual, né? O volume igual, vazão igual, ele, para nem volume, né? A vazão igual, se tiver uma vazão igual, aqui a velocidade maior, porque esse tubo de baixo ele tem uma seção menor. Então, nota-se que a vazão não se altera em relação do tempo, mas por causa da diferença de diâmetro interno. O exemplo diz que se utilizar uma mangueira de jardim para molhar as plantas, percebe-se que em determinado momento é necessário um comprimento maior de mangueira para alcançar plantas que estão mais longe. Para a água alcançá-la sem se deslocar muito, um recurso é obstruir um pouco a extremidade da mangueira, né? Ou regular o esguicho para que aumente a velocidade da água na saída e, ou seja, né, esta está se alterando a vazão e com isso a velocidade aumenta, fazendo com que aumente o alcance do esguicho para regar plantas mais distantes. Outro ponto importante é a força, né, que é um resultante capaz de produzir uma alteração no curso de um corpo, ou seja, fazê-lo entrar em movimento quando parado, ou fazendo parar quando em movimento. A equação de força é pressão vezes a área. Então, vocês lembram que pressão lá atrás era... A gente viu que era força dividido pela área? Então, ele só manipulou, entendeu? Aqui, ó. Não era P, aqui era para ser um F, né? Força sobre a área. E aqui na força é pressão vezes a área, né? Então, aqui é vezes.
Então, qual a diferença entre pressão e força, né? Você viu que a pressão está diretamente relacionada à área, quer dizer que a pressão é inversamente proporcional à área, e quanto maior ou menor for a área, menor ou maior será a força. Então, se você tem a pressão, se você está aplicando a mesma força numa área menor, você tem uma pressão maior. Se você está aplicando a mesma força numa área maior, você tem uma menor pressão. E a força também está diretamente relacionada à área. E a grande diferença é que a força é proporcional à área. Então, quanto maior ou menor for a área, maior ou menor será a força. Então, você está exercendo uma pressão, né, numa área maior, você tem uma força maior. Se você está exercendo uma pressão igual numa área menor, você tem uma força menor. E nós temos outros dois, né? Temperatura, que também é importante aí, que altera a viscosidade, que altera dependendo até a fase do nosso fluido, né? Muito difícil, mas pode acontecer. Ocorre outros desgastes, né? Que é a temperatura causada pela compressão do ar atmosférico durante a produção do ar comprimido é extremamente prejudicial a todo o sistema. Essa abordagem será feita, né, com mais detalhes nos conteúdos que seguem. Então, na próxima aula a gente consegue ver quais são os cuidados, né, que a gente tem que ter no sistema de produção, distribuição e transporte na pneumática. Então, a temperatura, como o compressor exerce compressão e para realizar essa compressão, né, tem ali um ganho de temperatura, a gente vai ter tratamentos, né, para que a gente coloque, né, essa temperatura no range que fique bom para o sistema, ao invés de prejudicar e ter perdas, né? A gente perder aí, como fala aí, a eficiência do nosso sistema. E outros são as dimensões, né? Componentes pneumáticos, desde um compressor até os atuadores, variam de acordo com a aplicação e necessidade de cada equipamento. Então, no mercado existem compressores com vários tamanhos e estão associados ao volume gerado do sistema. Então, né, é lógico que a dimensão interfere na capacidade, qual o volume de deslocamento que esse compressor fornece para a gente. Isso vai afetar a vazão dele, dependendo do tipo de tubulação, vai afetar a velocidade, vai afetar a pressão, né? E além disso, né, quanto às válvulas pneumáticas, as dimensões variam conforme a vazão requerida para os atuadores. E já nos atuadores, suas dimensões variam conforme a necessidade de força e potência para realizar o trabalho. Então, isso a gente segue na nossa próxima web. Certo, senhores? Por enquanto, né, para o nosso programático de hoje, ficou alguma dúvida? Ô, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, Gilberto? Professor, show de bola, deu pra pegar bem sobre vazão aí. Os conceitos agora vocês estão craque, né? Aí você já sabe por que você resolveu o problema de sua casa, né? O Juliano, se precisar, Juliano, conhecer um vizinho, tiver precisando aí, ó, só ligar pro Gilberto, que ele é especialista já. Pronto. Foi pra arrebentar. Quanto a SAP 3, a gente vai construindo esse conhecimento para fazê-la, mas eu creio que também vocês não vão ter muita dificuldade, não. E com o momento presencial, vai construir essa competência aí para fazer. Só tem que Fechou. ficar atento ao que está fechado, que é aí que mora o desafio. Tem que estar atento aonde fechou, qual trecho fechou para verificar, né? Se está tendo o escoamento ou não do nosso fluido, tá bom? É, Fechou. Então, senhor... Sim, Juliano, só perguntar aqui outra coisa, até da agora. nossa aula aí. Lá, aquele conteúdo lá de montar sistema mecânico, eu não fiz os fóruns. Dá tempo ainda? Pode fazer. Se não tiver aberto, você manda mensagem que eu reabro lá. Eu não tenho seu número. Não, pode mandar no chat. Eu vou deixar meu número aqui, se precisar, ó. Ok. Agora no chat aqui. Olha lá, ó. Tá meu telefone aí também. Tá bom? Ah, Conseguiu ok. pegar aí no chat? Vou tirar uma foto aqui. Não, combinado então. Senhores, então agradecer a presença de vocês. Continuem mantendo-se estudando aí, empenhados, pelo menos uma horinha por dia no nosso conteúdo. A SAP 3, né? Creio que já vamos desenvolver a competência para fazê-la. Ok. E fiquem com Deus e até a nossa próxima web, hein? Fique com Deus.
Até mais. Legal.